Olá, amigos, estamos iniciando mais uma live hoje com o deputado federal de São José dos Campos, Eduardo Cury. Eu quero falar um pouquinho do Eduardo, eu sou um pouco suspeito para falar do Eduardo, porque nós somos amigos de longa data, né? Eu vou falar um pouquinho da formação do Eduardo. Ele estudou, nós estudamos, né, no Colégio Olavo Bilac Aires de Moura, desde o pré-primário. O Eduardo estudou do pré-primário ao encerramento, até o final daquela época que se falava do médio, era o colegial, né? Até o terceiro ano do colegial. Eu fiz até a oitava série e fui para a ETEP, né? Fiz ETEP, que é o Colégio Técnico, a Escola Técnica do Professor Eduardo Passo. O Eduardo, ele continuou no Olavo Bilac, concluiu o ensino médio lá, que era o colegial que se falava na época, e ingressou na Escola de Engenharia Industrial, onde eu estava lá, formado como aluno da ETEP, técnico mecânico, mas ingressei como professor de Educação Física e Judô, lá na ETEP, né? O ETEP Judô Clube, e o Eduardo estudando na EI, a Escola de Engenharia Industrial, que era anexa ali à ETEP, né? No mesmo campus. Se formou-se em Engenharia Industrial. O Eduardo, ele foi secretário de Transportes do grande prefeito Emanuel Fernandes, foi um professor, tenho certeza, para o Eduardo, como para todos nós da política. O Eduardo elegeu-se prefeito de São José dos Campos, foi reeleito, então ele esteve em 2 mandatos à frente da nossa prefeitura municipal, mandatos muito profícuos, né, aqui na nossa cidade. A cidade evoluiu muito nesse período sob a sua administração, e depois elegeu-se a deputado federal, está também no seu 2º mandato de deputado federal. Eu vou falar aqui vou já colocar o Eduardo na linha aqui. O Eduardo está com a gente aí, já vamos entrando com o Eduardinho também aqui. Legal. Oi, Calazans, tudo bom? Um abração para todos aí que estão nos acompanhando aí, todos os seus seguidores aí. É um prazer aí bater um papo com vocês. Pois é, Eduardo, eu vinha falando aqui da sua formação, fomos colegas de escola, né? E tem muita coisa interessante. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho das verbas, as coisas importantes que estão ocorrendo aqui em São José dos Campos, sob a batuta do Eduardo, ele que sempre, para toda a nossa região, ele sempre está atento, encaminhando recursos públicos federais para cá, para a nossa região do Vale do Paraíba, RM Vale, e também aqui, principalmente, para a nossa cidade de São José dos Campos. Mas vamos falar um pouquinho aqui, Eduardo. Nós tivemos muita sorte de termos grandes professores na nossa infância, na nossa juventude, né? E um desses grandes professores que nos influenciaram foi o Josildão. Você sabe que o basquete de São José não seria nada aqui sem o seu professor Marçom, que foi da primeira seleção brasileira medalhista de modalidades coletivas do basquete em Londres. Nós fizemos até uma entrevista com ele no programa de TV que nós temos no TV a cabo, Sport 10, né? Antes do seu falecimento. E ele, por sua vez, formou o Josildo, que foi o nosso professor. O Josildo também integrou a seleção brasileira, né? E ele revelou você ali, ele tinha um olhar, tentou fazer de mim e do meu irmão Rubens jogadores de basquete. Não deu certo, né? Você foi um grande jogador. Nós somos pro atletismo. E o Olavo Bilac ganhava tudo nos campeonatos colegiais, né? Em todas as modalidades. Nós no atletismo, você no basquete, aquela formação toda através do esporte, uma pegada muito forte nossa. Eu sei que você também tem essa, na sua vida, a formação que você teve através do esporte, e fez parte daquele Dream Team também de São José dos Campos, no tênis clube, chegou a jogar ali. Eu me lembro naquela época ali do Biratã, o Zé Geraldo, você era muito novinho, mas chegou ali a participar com eles dos treinamentos e fazer parte daquela equipe também, né, Eduardo? Foi isso. Bom, Calazans, primeiro, obrigado aí. Independente das nossas funções hoje, é um prazer a gente lembrar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui, né? Você falou dos mestres, dos professores. Eu vou puxar um pouquinho lá para trás também. Primeiro, a sua mãe. Sua mãe é uma grande referência em São José. É uma grande professora, e uma professora numa época que professora era uma outra coisa, né? Não formava só na sala de aula, era uma referência maior. É uma pena que a gente hoje não tenha mais a gente trate os nossos professores não da forma como tratávamos lá atrás, né? Então é uma falha nossa na nossa sociedade, e a sua mãe é uma grande referência. Você citou muito bem, o basquete se iniciou aqui o professor Edésio, o professor Marçom, né? E essa geração toda, e o Josildo foi um grande incentivador dos jovens, né?
E uma época bacana que, na verdade, não se induzia um esporte. Eu lembro que eu fazia todos os esportes. O Josildo me ensinava atletismo, eu fazia salto em altura, salto em distância, tiro de 100 metros, a gente fazia tudo. Depois, você percebia mais ou menos a sua vocação. Você foi para o judô, eu fui para o basquete, mas a gente tinha o esporte, ele incutia o valor do esporte, né? Que tem valores por trás, juntos, fantásticos, né? Valores que formam o ser humano. Então é muito bacana isso, né? Ele não era uma pessoa que queria formar jogador de basquete, ele queria formar cidadãos. E ele fez isso, ou seja, milhares de jovens passaram nas mãos dele, como outras pessoas. Nós falamos do Josildo, mas outras pessoas que acabaram formando professores dentro da sala de aula e nas quadras também. Com certeza. E naquela pegada do tênis clube, eu me lembro que você fazia faculdade, fazia aí, jogava também. Na década de 80, São José tinha uma grande equipe, né? O Biratã, Zé Geraldo, aquela galera toda aqui em São José dos Campos, né? E você fez parte desse time também, treinava com eles lá, né, Eduardo, no tênis clube? Sim, o time, São José, mais ou menos a cada 20 anos, 20, 30 anos, eu gozado a história, mostra uma equipe de ponta e uma equipe líder brasileira, né? Então, você teve a geração você citou bem, do Marçom, do Bombada, depois você teve na década de 70 a geração do Edivar, do Pedro Ives, né? Também geração fantástica aqui em São José. Depois você teve na década de 80, 81 mais ou menos, você teve a geração que eu participei, eu era juvenil ainda, que foi campeão brasileiro e bicampeão do estado. Eu, no primeiro título, não participei, eu participei do segundo. No primeiro título, eu tinha 16 anos. No segundo, eu tinha 17 para 18, eu fazia parte da equipe. No bicampeonato estadual, eu fui campeão. No campeonato 80, eu não fui. Eu treinava, mas não participava da equipe. No segundo, eu já fui, que é aquela equipe famosa que tinha Nilo, o Biratã, Zé Geraldo, Marcelo Vido e outros. O Carioquinha foi no primeiro ano, no segundo ano ele já não estava. Então, foi essa geração. Depois, como eu falei, depois mais 20, 30 anos, teve agora a geração quando eu era prefeito, você acompanhou, a geração também aí do nosso basquete, aí já na associação, né, na associação, e também campeão paulista e beliscando tudo aí fora. É um ciclo, né, e bacana. É que nem o judô. O basquete e o judô em São José tem uma base muito forte. Então, mesmo que você tenha problemas durante uma época, uma hora essa geração desponta, né? Mesmo sem o apoio, ele sobrevive. Aí, quando você tem um pouco de apoio lá na frente, explode, né? E aí você tem um monte de campeão e tudo mais. Porque tem base lá de trás. O judô, o basquete, em outros esportes, tem uma base muito forte em São José. E mais recente agora, né? Que não tinha tradição, o rugby, não é isso, Calazans? O rugby, que foi uma coisa mais recente, nossa, e nós nos transformamos também num Centro Nacional de Geração de Talentos. Com certeza, São José é tricampeã consecutiva dos Jogos Abertos do Interior, né? Uma façanha que desde a sua época e atrás ainda começou ali no Emanuel, né? O fortalecimento do FADEMP, Fundo de Apoio do Desporto Profissional, Projeto Atleta Cidadão, e tantas políticas públicas e programas aqui em São José dos Campos, né? De formação permanente de talentos, bastante importante. Enfim, nós conseguimos fazer aquilo que nós tivemos de exemplo nas nossas vidas. Foi muito importante o esporte na minha vida, dos meus filhos, da minha família, na sua vida também. Nós conseguimos, graças a Deus, trazer isso e manter São José dos Campos uma formação de talentos permanente, esporte contribuindo, como você disse aqui, com os valores. Eu me lembro, não sei quem que morava na Neve Baracho, lá do seu avô, eu fui num aniversário uma vez na sua casa, eu acho que nós tínhamos uns 9, 10 anos de idade, né? E aquele negócio diferente, sua família, você descendente de libaneses, né? Aquele negócio de coalhada seca, a esfirra aberta, coisa que a gente não achava em lugar nenhum, só tinha na casa do seu avô, né? Eu acho que era lá que a gente foi. Né? Neve Baracho, eu morava lá. Você morava lá, né, Neve Baracho? Morava, a casa nossa está alugada hoje, mas a nossa até hoje. Eu nasci, na verdade, na Siqueira Campos, no fundo da loja do meu pai. Sim. Até os 5 anos a gente morava no fundo lá, né? E aí, depois disso, meu pai construiu uma casa pertinho dali, a Neve Baracho, pertinho da Praça da Matriz. E aí eu vivi 28 anos, nós vivemos 28 anos ali. Você foi em casa, aniversário. Pessoal, para quem não sabe, a gente é colega desde criança, a gente estudou junto. E você e teu irmão, né? Outra coisa que eu vou denunciar aqui. Eu tô mais acabadinho, mas eu tenho a mesma idade dele, viu, gente? Nós somos 63, né?
Quando ele virar deputado, ele com certeza vai subir nas cabeças aí ele vai arrumar os cabelos brancos também. Mas a gente é amigo desde de escola, de infância, de esporte, né? Você também usou o esporte, foi um grande colaborador da tua vida, como na minha também, deu valores para mim muito sólidos. E sim, eu lembro, você foi na minha casa, tinha aniversário lá, a gente brincava na grama lá, e era Tinha na um Neve gramado, Baracho. descia de papelão, né? Parece que escorregava lá no gramado. A gente Isso há rachava, pegava caixa de 45 anos papelão. atrás, né? Vamos entregar aí. Exatamente, Você sabe que eu Mas encontro um monte de amigo na rua aí e eles falam, Eduardo, eu lembro que a gente descia o gramado da... É que a minha casa, pessoal, lá na Neve Baracho, para quem não conhece, aquela região ali do Bela Vista de São José, é um morro, né? Então as casas, elas são encostadas no morro. E então, em vez do corredor, você tinha uma rampa de grama. E a gente, molecada, pegava a caixa de papelão, rasgava, sentava em cima, e aquilo era o nosso tobogã, né? Era o nosso play center ali na uma época. época a criançada brincava de verdade, né? Carrinho de rolemã, né? Pô, descer no Então, Baracho ali, ó. Putz, uma imagina. maravilha, né? Saía voando aquele negócio ali. Hoje tem até um radar ali, viu? Hoje pegaria o carrinho de rolemã ali. Mas a gente fazia carrinho de rolemã, né? É Que verdade. nada mais é do que... Acho que a criançada nem sabe isso aí. Rolimã é um rolamento que você punha no pedaço de pau, era no eixo, né? Uma tábua e aquilo era no carrinho, não era isso? Construir o carrinho, né? Falar para você, e o pessoal que não sabe aqui, a via que denomina ali a marginal do Ribeirão Vidoca ali, ela empresta o nome, né? Foi nomeada com o nome do pai do Eduardinho Cury, também chamado Eduardo Cury. Inclusive o Eduardo Cury, o pai dele, eu faço parte do Lions desde 2003. O Lions é um clube de serviço bastante importante, o Lions Clube Centro, São José dos Campos, hoje também empresta o nome do Augustinho Solivo, foi um grande presidente internacional de Lions, aqui em São José dos Campos, um suíço naturalizado brasileiro, e o pai do Eduardinho, o Eduardo Cury, tem lá a foto dos ex-presidentes, né? Um banner grande lá na entrada do Lions, tem a foto do Eduardo Cury, que fez parte do Lions Clube também, e foi presidente do Lions Clube. Eu queria aqui até, Eduardo, falar as pessoas, muita gente com a gente aqui, eu vou dar um oi para a galera, Cauã Ribeiro, Fernando Valles, Robson Daniel, Evandro Pedrotti, Edmilson Rodrigues, Murandi Gomes, João Roberto, um abraço para a galera, Charles, presidente da ADC Embraer, grande Charles, nosso amigo. Charles aí, legal, falo com ele de vez em quando Gosta pelo muito Zap. de você, falamos sobre você ainda há pouco aí, eles querem participar da live, inclusive depois vamos tocar um pouquinho na Embraer, que é o nosso orgulho de São José dos Campos, né? Você que está aí a nível federal nos representando, vamos trocar umas ideias sobre a Embraer também. O Lucas Melo, Marinalva Silva, Brian, Matheus, Geraldo Pinheiro, o G, grande G, abração, G, né? Mandando um abraço para a gente, o G. Daniel Veneziani, Rafael Lima, Robson Daniel, Jefferson Dias, Bruna Carina, Vitor D'Alessio, olha, uma galera muito grande aqui, viu? Legal. Nelson Mazak, muita gente com a gente, nós vamos falando aqui, vamos agradecendo. E o comentário aqui, o Sérgio Basto, saudando o deputado Eduardo Cury, relembrando o tempo do basquete, mandando um grande abraço, hein? É você reconhecido. Legal. O pessoal sabe que você foi um grande jogador de São José dos Campos. Seus primos carreguei também. Carreguei muita bolsa de massagem, carreguei muita bola para os craques, viu? Que nada, você jogava mesmo que eu lembro. Eduardo, nós aqui vamos entrando aqui nesses assuntos aqui da nossa cidade de São José dos Campos, né? Nós temos aqui algumas intervenções que você fez aqui para a nossa cidade, encaminhando recursos públicos federais, né? Eu queria falar algumas aqui, né? Um briefing aqui. Nós estamos aqui com algumas verbas que você enviou para cá, para a região, para a cidade. Em 5 anos de mandato, o deputado Eduardo Cury já encaminhou 83,6 milhões para todas as cidades da região da RM Vale, para várias entidades e hospitais filantrópicos, né? Para São José dos Campos já foram indicados 36,7 milhões para a saúde e investimentos em infraestrutura urbana, turismo, esportes e lazer, além de verbas para educação e ciência e tecnologia, o ITA, DCTA, Instituto Federal, Unifesp, Parque Tecnológico, entre outros. Na saúde, além de verbas enviadas ao Fundo Municipal de Saúde, foram encaminhados recursos para hospitais que atendem pelo SUS. Alguns exemplos, o GAC, 5 milhões, o Hospital Pio 12, 1,85 milhão, Antoninho Rocha Marmo, 1,6 milhão,
Várias obras de infraestrutura em andamento em São José dos Campos receberam recursos indicados pelo deputado Eduardo Cury. Entre as principais estão o túnel da rotatória do gás, está todo vapor, vai ser um up ali na região de Novo Horizonte, vai melhorar muito o viário ali. A ligação entre as avenidas Salinas e Evangélicas saiu do papel, está saindo do papel, está sendo entregue 2,5 milhões. Recapeamento nas avenidas Corifeu do Azevedo Marques, lá no Jardim das Indústrias, José Inácio Bicudo, 2,1 milhões. Requalificação na rua Coronel José Monteiro, 1 milhão. Recapeamento da Avenida Marginal da GM, 550 mil. Na semana passada, a Prefeitura, inclusive, nós colocamos ontem aqui na sessão de Câmara o vídeo do prefeito Felício Ramute, um grande prefeito que nós estamos tendo aqui em São José dos Campos. Ele cita muito você, o Emanuel, ele se espelha realmente em vocês como gestores. Eu também, que agora estou no PSDB, o meu partido, Eduardo, ele pela cláusula de barreira, né, a cláusula de desempenho, distinguiu que é o PRP, o Partido Republicano Progressista. Eu fui eleito e reeleito como vereador pelo PRP, e já era para eu ter saído inicialmente lá atrás, a convite do Alexandre Blanco, muito meu amigo, enteado do Emanuel, pelo PSDB, mas eu acabei saindo pelo PRP, não é? E agora, recentemente, eu tive meu currículo aprovado pelo PSDB, pelo Diretório Municipal, já há um ano e pouco atrás, né? Aguardamos o momento correto, porque é uma novidade. No Brasil foi a primeira vez que teve a cláusula de desempenho, etc. Então não havia uma segurança jurídica para já mudar imediatamente. Mas assim que foi possível abrir a janela, nós ingressamos no PSDB, e agora com essa estrutura aqui administrativa e muito forte aqui na cidade. Inclusive na nossa região do Jardim das Indústrias está aqui, ó, no entorno da Arena Municipal, que é um projeto. A Arena Municipal é um projeto do então prefeito na época, Eduardo Cury, hoje deputado federal. A Arena Municipal, infelizmente, ficou paralisada essa obra, ela ficou judicializada, problemas políticos, né, de gestões que sucederam ao mandato do Eduardo Cury, mas o Felício era um dos compromissos de campanha, era concluir essa Arena Municipal de Esporte. A gente morre de dor de cotovelo, Eduardo. Nós vamos em cidades pequenas, menores que a nossa, Mogi das Cruzes, estive lá em Tapecerica da Serra, e lá tem a Arena Municipal de Esporte, aqui a gente não tinha. E agora se tornará uma realidade. Inclusive, o entorno ali tem uma verba viária, uma verba de 3 milhões encaminhados pelo Eduardo Cury recentemente para adequações viárias do entorno da Arena Municipal de Esportes. Então, vocês veem aqui, gente, que o Eduardo não é fraco, não, e ele tem um olhar muito forte para a nossa cidade de São José dos Campos. Eu queria aqui, Eduardo, estar agradecendo você, todo esse empenho que você tem pela nossa RM Vale e pela nossa cidade. Legal, olha. Bom, você falou mais das minhas emendas do que eu estava sabendo, né? Caramba! Mas, certamente, esses 80 milhões foram ao longo do mandato todo, para todas as cidades do Vale. Eu fiquei muito feliz uma vez, eu não imaginava, eu mandava os recursos para todas as cidades, mesmo cidades que eu nem fui fazer campanha, na verdade nem era íntimo do prefeito e tal, eu mandava porque eu achava que era uma obrigação. E aí um dia um prefeito falou: olha, Eduardo, você é o único deputado da história que mandou recursos para todas as cidades do Vale, né? E eu fiquei muito orgulhoso disso, em que pese eu não tinha sido feito proposital. Eu fui mandando, falei, todas vão ter. E eu fiquei muito feliz em saber disso. Em São José, você citou as mais importantes, né? Agora dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, eu não vou lá, não é lá em Brasília, eu pego e falo assim, olha, hoje eu vou fazer tal obra em São José. Não, eu converso com os vereadores, converso com o prefeito, a gente se fala sempre, para me saber qual é a prioridade daquele momento. Eu nunca cheguei assim numa cidade e eu consigo dinheiro, mas a decisão é sempre de vocês. Vocês é que dizem, Eduardo, nesse momento a gente precisa fazer isso, não tem dinheiro para... Então, por exemplo, na Zona Leste, o Felício falou, Eduardo, ele pegou muita dificuldade no começo do governo, agora não, agora com dificuldade de novo por causa da pandemia. Mas ele não tinha, ele falou, olha, vamos fazer lá o túnel do gás lá na Zona Leste. O pessoal que mora no Americano ali, que vai para Novo Horizonte, Campo São José, é um tormento ali. Aí eu consegui um recurso, o Felício depois fez um projeto, inclusive, melhor do que eu tinha imaginado. A prefeitura, vocês, vereadores, apoiaram o Felício, vocês complementaram o recurso e está sendo uma bela obra lá que vai inaugurar proximamente. Na Zona Sul, eu lembro que uma das prioridades de obra grande era a ponte, a ligação, para ligar Salinas com o Campo dos Alemães, né, na Avenida dos Evangélicos. Também, os vereadores, vocês tinham falado comigo, o Felício também, mas a prefeitura estava numa situação difícil no começo do mandato do Felício, então também consegui recursos para lá. Na Zona Norte,
tivemos mais dificuldade, porque era para a Ponte Minas Gerais, aí depois agora virou uma passarela, uma passarela para pedestres e ciclistas, que deve estar, se Deus quiser, começar proximamente. Então, tem uma série de obras, e agora, recentemente, eu tinha, a maioria dos recursos, agora foi tudo para a saúde, né? Tudo prioridade de saúde por causa do coronavírus. Mas eu tinha um recurso no Ministério do Desenvolvimento Regional que, na verdade, não podia ser usado em saúde. E aí deu certinho, porque com essa crise, o Felipe falou, Eduardo, eu não tenho mais como pegar dinheiro e colocar no sistema viário em volta da arena, né? Porque a arena vai ficar pronta, vai estar tudo em ordem, o recurso já está separado. Agora, todo o recurso que eu tiver no meu orçamento, eu tenho que ajudar a salvar vidas, né? Os vereadores, nós estamos todos nessa questão da pandemia e tudo mais. Aí eu descobri que tinha um recurso no Ministério do Desenvolvimento Regional que só podia ser usado com infraestrutura e obra viária, né? Que eram 3 milhões. E aí o Felipe falou, nossa, dá certinho, o sapato dá direitinho aqui para a gente fazer o sistema viário, adaptação do sistema viário, ali em volta da arena. Você que tem a sua vida toda ali, Calazans, você conhece bem, tem que adaptar, né? Porque vai ter novas entradas, esse tipo de coisa. E a arena também, vou confidenciar para vocês, foi uma feliz surpresa de vocês, da gestão de vocês, o Calazans, junto com o Felício, com São José e para comigo também, embora não fosse para mim, foi para São José. A obra da arena, não vou entrar em detalhes, mas ela estava em ordem até o último dia que eu saí da prefeitura, estava tudo em ordem, entrou o novo governo e eles não priorizaram a obra, inventaram uma série de coisas, mas resumindo, parou essa obra. E aí eu falei, olha, com essa crise toda vai ser difícil, vai demorar muitos anos para a gente retomar essa arena. E a arena é poliesportiva, para a gente fazer grandes coisas e tal. E aí o Felício conseguiu organizar o governo com o apoio de vocês da Câmara e conseguiu retomar essa obra e terminar, né? Está terminando a obra. Então eu achei muito bacana, porque, viu, Calazans, você sabe disso, mas vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo. A obra mais cara que tem é a obra parada, né? A obra parada é a obra mais cara que tem. Não faça isso. Eu lembro, quando a gente chegou em São José, eu era secretário do Emanuel, e você já gostava de política, estava do esporte, eu sei, mas você já gostava de política. Eu lembro, o Emanuel, a gente assumiu e a prefeitura quebrada, para variar, né? No primeiro ano. Aí tinha uma escola, nunca mais esqueço, uma escola, eu acho que era uma creche no Morumbi, que, na verdade, no planejamento, nem era tão prioritária naquele momento. Eu acho que o ensino fundamental era prioritário no Morumbi. E ela tinha começado, era do governo do PT. O Emanuel chegou e falou assim, ó, não vou parar, nós vamos terminar. Por quê? Obra parada é a pior coisa que tem. Então, não tem essa história se a obra do outro. Se já começou, termina, porque é dinheiro público, você vai deixar ali parado, ferro, cimento, vai estragar, né? Vai estragar. Então, tem que dar continuidade. Eu quero agradecer vocês, viu, o Calazans, vocês, seus colegas na Câmara e o Felício, por ter dado continuidade à arena. Nós vamos, se Deus quiser, sediar grandes campeonatos de judô usando aquela arena ali, ou de MMA, ou o esporte que for. Nós vamos ter uma casa bacana para receber as pessoas em São José agora com a arena, assim que a arena for entregue. Certamente, inclusive ali pressupõe-se ali um uso, uma arena multiuso, também eventos culturais, não é? As modalidades principais de alto rendimento de São José dos Campos estarão usufruindo daquele espaço para treinamentos, para mando de jogos. Inclusive, nós vamos também pleitear que uma das justificativas para nós mantermos permanentemente os nossos projetos envolvendo atletas, com as bolsas auxílios que são encaminhadas a esses atletas para que se mantenham estudando, treinando, né, para que tenham uma formação futura profissional e se mantenham nos treinamentos, não precisem trabalhar precocemente, não é? Elas são justificadas pela pedagogia do exemplo. Porque quando uma equipe ela se classifica, São José ganha os Jogos Abertos do interior, como é tricampeã, quanta gente passa a praticar atividade física e cuidar mais da saúde, porque sabe que São José tem grandes equipes, estimula muito a sociedade como um todo, não é? E ali, nessa arena, nós queremos também estar levando a comunidade local, com escolinhas de iniciação esportiva, equipes de menores, do atleta cidadão também, algumas equipes locais, para que nós possamos estar com essa pedagogia do exemplo, do atleta se envolvendo, convivendo, o iniciante com aqueles atletas de alto rendimento, que foi uma oportunidade que nós tivemos nas nossas vidas. Você, o convívio que você teve, Eduardo, com o Biratã, o Marcelo Vida, aquela galera toda, Zé Geraldo, aquela equipe toda, que era a base da seleção brasileira, eu tenho certeza que ajudou muito a você a ser um campeão na vida, na política, em vários outros setores da sua vida. Isso, obviamente, é uma das
poucas áreas têm essa pegada do esporte, não é? Inclusive, nós aqui também em São José dos Campos, fizemos uma indicação muito importante ao Poder Executivo, que o Felício abraçou, que era uma fundamentação do programa Atleta Cidadão, que é um dos carros-chefes do desporto de São José dos Campos, formação de talentos, realmente como um programa. Nós fizemos essa indicação ao Poder Executivo, que é um instrumento do vereador. O pessoal pensa que o vereador só faz lei, mas tem leis que, se o vereador encaminha, dá um vício de origem. Não é possível, ela tem que vir através do Poder Executivo, né? Então, nós fizemos para o Felício um formato de projeto de lei, e como se a lei do atleta cidadão ela já existia desde 2004, mas era uma leizinha muito aguinha com açúcar. Tipo, alguém descobriu que ia ter um programa chamado Atleta Cidadão, fez uma autorizativa, praticamente autorizando a prefeitura a fazer alguma coisa que ela já ia fazer. Mas não estava formatado realmente como um programa. Nós fizemos toda uma base jurídica, através do nosso gabinete, temos expertise bastante forte nessa área de esportes, conseguimos formatar. Hoje o Atleta Cidadão é um programa de Estado, de cidade, para continuar nas próximas gestões com todo o sucesso que ele tem. Inclusive o Felício tem um olhar para isso, ele aumentou a idade para 20 anos, era até 17 anos para 20 anos, e hoje várias das equipes representativas de jogos regionais, jogos abertos, são equipes do próprio programa Atleta Cidadão, que representam a nossa cidade. Eu queria também, tá dando um abraço agora, aproveitar aqui, Daniel Pereira mandando um forte abraço, ele que é de Redenção da Serra, seu fã também, Eduardo, seu leitor, Cícero Assunção, Angélica Bonano, mestre Al Capone da Capoeira, Liciane Serra, Maria da Graça, Amadeu Esteves, meu mestre de judô. Você lembra dele lá, o CC Amadeu, lá do Tênis Clube? Lógico. Né? O Amadeu? O Amadeu? Amadeu? Lógico, pô. O CC Amadeu, tá até hoje lá, Eduardo, até hoje lá. Meu professor, comecei com ele em 74 para 75 lá, eu e o Rubens. O Amadeu, grande mestre. Você começou onde? Você começou onde, Calazans? No tênis mesmo. No Amadeu. Tá. Depois eu passei de competição. Sogabe o Menani, que era auxiliar do Sogabe, né? Exatamente. Na época, né? Você lembra, né? O Remo César Carnevale. Meu colega. Gabriel, nosso colega, né? Nossa época também. Nosso colega. Judoca também lá do tênis, né? Da época. Agradecer a Isildinha Aparecida pelo comentário. E o pessoal, Davi Rosa, parabenizando o vereador Carlos Camargo, o deputado Eduardo Cury, dois grandes incentivadores do esporte. O pessoal reconhece, né? Rafael Silva, Rafael Lima, Davi Rosa Moreira, Nilson Santos, Ellen Maísa, Michele Matias, Silvio Nogueira, Jorge Marques e o Jamilton. O Jamilton, que é lá da região leste, o Jamilton é um pré-candidato do PTB. Legal. Muito amigo do Alexandre da Farmácia, nosso amigo. Uma grande liderança, Jamilton. Me ajudou muito quando eu estava na prefeitura. Exatamente, agradecendo você. Estive ali com o Jamilton muitas vezes ali na rotatória com o Jamilton. Um grande líder da área lá. Da região leste, você lembrou do pessoal aí, o Amadeu, um grande exemplo. Eu fiz judô também, né? Eu fiz judô. Também, Eduardo? Fiz. Antes do tênis clube. No tênis clube eu fui jogar basquete. Mas eu fiz judô. Eu fui até faixa amarela. Eu fazia na academia do Sogabe, ali na Mário Galvão. Na Mário Galvão, exatamente. Pedro, através da Mário Galvão, Dom Pedro. Exatamente. Eu fiz judô antes disso. E também quem estava aí da capoeira, né? Fiz capoeira também. Naquela época, né? A gente era educado a fazer esporte. O esporte era coisa bacana, né? Depois, logicamente, eu fui menos pior no basquete. Mas capoeira eu fiz também, porque o mestre Lobão, meu primo, Edson Veneziani, me levou, e os venezianos são seus amigos também. E eu fui fazer na academia do Lobão, mas a capoeira eu fiz pouco tempo. O judô não, eu era menorzinho, eu fui até faixa amarela, se eu não me engano, e o judô, logicamente, é uma escola dentro e fora do tatame, né? É uma escola de valores e tal. E eu queria falar para as pessoas, eu estou vendo tem vários esportistas aqui, eles vão entender que eles não são esportistas. Uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. É uma pena o Brasil, ter tirado o esporte de dentro das escolas. Eu sei que tem, mas não como era antigamente, né? Por quê? O esporte ele é complementar na formação das nossas crianças. O esporte dá alguns valores fundamentais na formação do caráter das pessoas, né? Por exemplo, ele te dá competitividade, ou seja, mostrar que você tem que se esforçar. Ele te dá tolerância, no sentido que você vai perder algumas e você vai ter que dar a volta por cima.
ele te dá... não existe preconceito no esporte, porque vale ali aquele que mais se esforça, aquele que mais batalha, né? Você está numa equipe e se o cara é negro ou se ele é branco, pouco importa. Você quer que ele entre, e se ele é teu colega, você quer abraçar ele e você quer que ele faça o máximo possível, porque é muito bom, ele é muito melhor que você, e você fala, pô, é bom que eu esteja no banco, ele esteja lá, porque ele é muito bom, e não importa se ele é negro, se ele não é. Então, o esporte, ele é bacana, porque essas besteiras que depois que a gente vai crescendo, a sociedade vai, essas chagas, esses preconceitos, eu estou falando preconceito racial, que é o debate hoje no mundo, mas qualquer tipo de preconceito, isso fica de lado, né? Vale ali o seguinte na equipe, aquele que mais treina mais cedo, aquele que é mais companheiro, aquele que te ajuda um dia que você está machucado, né? Então, o esporte dá esse tipo de coisa, é complementar a educação formal dentro da sala de aula. E é uma pena que a educação no Brasil dos últimos... aí eu vou fazer uma crítica, desculpa, alguém pode discordar de mim, Calazans, mas a esquerda trouxe esse ranço de que o esporte, na verdade, não é tão prioridade, sabe? A esquerda começou a tirar a importância do esporte na escola. O esporte é importante, mas eu estou defendendo que ele tenha que ter importância dentro da escola também, né? Que seja cobrado. E hoje o esporte é o seguinte, olha, é mais ou menos assim, ó, você quer, você vai para a quadra e faz. Se não for também, nem falta eu te dou, né? Na nossa época não era, você lembra ou não? Ora, se você não fizesse a obrigação na educação física, você tomava pau, você tinha nota ruim e tudo mais. E o esporte te dá o quê? Disciplina, te dá caráter, te dá obediência aos mais velhos, né? Coisa que hoje em dia a gente vê está muito em falta. Então, eu sou muito grato em que pese hoje, eu na verdade, sou deputado, né? O máximo que eu faço é caminhar e correr no Parque da Cidade, mas eu sei que você está ativo, teu filho tudo. Quanto é que teu filho outro dia na farmácia aí? Mas você é ativo. Agora, é muito importante, porque os valores que o esporte me deu incutiram em mim, em você e em todo mundo que fez esporte, e fico até hoje, né? Ou seja, todos esses valores que eu falei veio na cabeça da gente quando a gente era criança e não sai mais, né? Eu tenho um respeito enorme. Eu vejo o Amadeu, por exemplo, eu estava treinando basquete, e do lado ali, eu vi o Amadeu, a determinação, e o judô, inclusive, ele é mais regrado do que o basquete que eu fazia. O judô tem toda aquela cultura oriental, que eu sou absolutamente um admirador, e é muito bacana isso, né? E é uma pena, eu só tive filhas, né? E eu não consegui incutir nelas a questão do... Quer dizer, eu não consegui levá-las para o esporte, porque mulher é sempre um pouco mais difícil, né? Quando você tem filho é mais fácil, mas queria compartilhar com as pessoas, é muito bacana encontrar você. Por isso, Calazans, que não é incomum a gente encontrar esportista na política, né? Por quê? Porque a esporte te dá alguns valores que lhes são úteis depois na vida pública, né? Que é a tolerância, poder ouvir as pessoas. Você eleito, algumas pessoas acham que o eleito, que o vereador, é o rei da cocada. Nada, um vereador e um deputado é empregado das pessoas. O tempo todo, nós temos que ouvir as pessoas. Se você não tem paciência para ouvir as pessoas, você não pode ser político, né? O esporte dá isso, você tem que ter tolerância, né? Tem um dia que você sabe o seguinte, você vai estar mal pra caramba e um colega teu vai estar no aço, você vai torcer por ele, você vai ajudar ele, você vai enfaixar o pé dele, né, para que ele colabore com a equipe. Então, esses valores do esporte ajudam quem está na política, né? E ajudam também profissionalmente, se você vai ser um trabalhador de fábrica e tal. Então, uma das coisas que eu sou crítico, Calazans, é a escola no Brasil perdeu o fio do esporte. Você vê nos Estados Unidos, o esporte é tão importante na escola quanto qualquer outra coisa, né? E no Brasil, o esporte, infelizmente, ficou um pouco como se fosse uma aula não importante. É uma coisa que nós temos que brigar para valorizar também. É verdade. Inclusive, a nossa live está internacional, Eduardo. O Christian Kessler, mandando saudações, ele que é do Chile. É um chileno aqui. Né? Legal. E eu realmente eu já fui para campeonatos, o Eduardo, do tênis clube na época, de ficar levando água na beira do tatame para os meus colegas, né? Durante as competições eu estava na reserva e tinha que fazer isso. Era a minha pegada, ou entrar naquela luta, jogar e falar, ó, você tem essa luta por equipe, é uma somatória de pontos. Você pode perder, mas no máximo de tal ponto. E a gente se virava nos 30, era um gato e rato danado, mas perdido aquilo ali para a equipe avançar. Então você tem missões, você tem
muita coisa que agrega mesmo, né? Então, isso é uma coisa, Eduardo, que a gente leva, infelizmente, a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, lá na década de 90, já começou a reduzir muito a carga horária do desporto e, nas escolas, do esporte nas escolas, e a carga horária é tão diminuta que o professor não consegue fixar os fundamentos, como a gente tinha antigamente. O professor conseguia ensinar os fundamentos da modalidade. Hoje fica muito recreativo, mais vivências motoras, né? E não tem aquela pegada mais de realmente formar uma equipe. Quando quer formar uma equipe, algumas escolas têm, aqui em São José dos Campos está voltando um programa, o Felício implantou a escola ativa, que são equipes esportivas dentro da escola, com aquele viés que nós tínhamos no passado. Tinha lá atrás, no seu mandato, tinha o olho mágico dentro das escolas, depois o governo que cedeu você extinguiu isso, né? E foi uma bola fora, o próprio prefeito, à época, ele confidenciou para mim que ele deu um tiro no pé, que não deveria ter extinto esse programa, e o Felício voltou agora com a escola ativa, não é? Que é uma equipe de treinamentos, atividades de, vamos dizer assim, extracurriculares, né? Quer dizer, além daquela atividade motora normal da aula de educação física, os alunos que querem, que é feita uma certa triagem, vão para essa atividade. Então, isso é uma retomada muito importante que o Felício incrementou aqui no mandato, é uma novidade, na verdade, dentro da Secretaria de Educação, esse viés de esporte educacional, que é o que nós estamos falando, né? Eu queria também agora, o Eduardo, passar por um outro assunto, agora São José contemporâneo, né? Dos dias de hoje também. Nós falarmos um pouquinho, a gente está vivendo esse período aí da Covid, né? Às vezes a gente dá 2 passinhos para frente, um para trás, temos que ter todos os cuidados com a gente, com a família, com o próximo. É um momento bastante difícil. São José dos Campos, ela ainda veio, o Felício, ele conseguiu em pouco tempo restabelecer a saúde financeira da cidade, foi o primeiro ano todinho do mandato, e ele pegou essa Covid numa situação relativamente confortável. Só que começa a diminuir a arrecadação de ISS, não é? As pessoas às vezes param de pagar o IPTU porque tem outros compromissos, então a arrecadação da cidade cai, não é? E aí, eles estão fazendo aí o milagre da multiplicação para manter os compromissos da cidade. Ele honra São José dos Campos, é uma cidade que todos querem vender para São José, fazer obras aqui. São José dos Campos é uma cidade que cumpre compromissos, né? Honra seus compromissos. O prefeito Felício Ramute, ele tem esse lado aí, esse viés também, né? Ele é muito certo nas contas públicas, né? Isso é importante. A saúde financeira da cidade está bem, apesar desse momento que estamos vivendo. Inclusive, estamos implantando agora, sai nesses dias, um hospital de retaguarda, que vai abrir mais uma quantidade de vagas, se não me engano, são 100 vagas, não é? E futuramente ele não é um hospital de campanha, que depois desmonta e vai para o PEV. Ele vai ficar aqui, vai ser o futuro pronto-socorro daquela região da Vila Industrial. O pronto-socorro vai sair de dentro do hospital municipal, vai abrir mais vagas dentro do hospital municipal para outras intervenções médicas lá dentro, e o pronto-socorro será fora nessa área que ficará depois da Covid aí, será um pronto-socorro. O hospital de retaguarda se transformará num pronto-socorro. Então, o Felício tem essas sacadas, como ele teve da linha verde também aqui, de enterrar todo aquele linhão de alta tensão e fazer linha expressa, etc., né? São coisas aí que o LED também, que é a troca de toda a lâmpada LED. Então, é uma linha administrativa que vocês vieram, já o Emanuel, você, agora o Felício, é uma linha muito bacana de excelência em gestão pública, né? É o que a gente precisa nesse país. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento da Covid, eu não vou até entrar em detalhes, comentar mais, mas a gente está num momento em que as esferas de governo, federal, estadual, não estão se entendendo. Infelizmente, a população que está pagando o pato. Você vive aí na esfera federal, no legislativo, você observa que existe um manda ir para a rua, o outro... quer dizer, a gente tem uma confusão na cabeça para o cidadão comum, isso está atrapalhando muito, está gerando mortes, porque economia é aquele negócio, a gente tem que trabalhar realmente, a gente tem que ir avançando, a economia de um jeito ou de outro dá-se um jeito. E com muita segurança a gente vai avançando, temos um plano aqui de reabertura progressiva aqui no estado de São Paulo, algumas regiões tiveram que dar um passo atrás, porque infelizmente flexibiliza parcialmente, o cidadão não entende que estavam só com atividades essenciais. Abriu para mais algumas atividades, mas não é para você sair para a rua todo mundo, é para ir se precisar, não é?
e começou muita aglomeração. Algumas regiões aqui de São Paulo, como Sorocaba, o Vale do Ribeira, a própria Campinas, já voltou atrás nas atividades mais restritivas iniciais do vermelho. Estava no laranja, voltou para o vermelho, que era passar para o amarelo, as cores, vai passando a primeira fase, segunda fase, ao invés de ir para a terceira, voltaram para a primeira. E a gente está observando aqui o Vale do Paraíba, no passo a passo, houve um aumento também relativo aí a essa movimentação a mais, que as pessoas saíram um pouquinho mais para a rua, estamos observando. O hospital de retaguarda vai ser muito importante aqui em São José. E com relação à Embraer, é uma preocupação muito grande, até falávamos ainda há pouco do nosso amigo em comum, o Charles, presidente da DC Embraer, grande abraço para o Charlão. A DC Embraer é um grande palco de eventos, nós fazemos muitos campeonatos de judô lá dentro, e muitas modalidades, ele abraça o esporte como um todo, né? O Charles ali nos ajuda ali com a DC Embraer, né? É uma retaguarda muito grande do esporte de São José dos Campos, mas existe uma apreensão. Eu ouvi alguns artigos, inclusive o grande Osiris Silva, né, um engenheiro, seu colega, você também que é engenheiro industrial, Osiris Silva, engenheiro também, se não me engano, aeronáutico, formado pelo ITA, né? Não sei se ele foi formado pelo ITA, acho que é assim. Mas ele falando, um artigo que ele fez no Jornal da Terra, aqui o Vale, pedindo uma união de esforços de município, Estado, o legislativo, os poderes da União, o legislativo, o executivo, o judiciário, em torno da nossa gloriosa Embraer, que é um orgulho nacional. Dizem que a Embraer, no momento futuro de restabelecimento da indústria de aviação, das viagens e tudo mais, os voos regionais, os aviões menores vão ser os primeiros a serem implementados, os voos com poucos passageiros. A Embraer ela é líder internacional nesse tipo de aviação, não é das aeronaves menores, que fazem os voos regionais. Então, nesse sentido, só que não está tão próximo isso aí, não se sabe quando será exatamente esse momento, não é? E a indústria da aviação é uma indústria que demanda de investimentos, obviamente, principalmente de financiamento. Então, há que se ter também uma união de esforços. Você tem essa pegada, Eduardo? Você tem qual a sua visão com relação à indústria aeronáutica no Brasil, a Embraer? Eu tenho certeza que, como joseense, você tem um olhar diferenciado para a nossa empresa aqui em São José dos Campos. Olha, a Embraer é de importância fundamental, não só para São José, para o Vale, para o Estado e para o Brasil também. Ela é um quadro fantástico, tem cérebros e gente do chão de fábrica lá em cima, que são exemplos para o mundo, e nós temos que fazer tudo para apoiar a Embraer. Estava bem encaminhado, ela tinha uma parceria com a Boeing, uma decisão, no primeiro momento, polêmica, mas foi consensuado que aquilo era a melhor coisa a ser feita. De repente veio essa pandemia, e a Boeing desiste da parceria, né? Isso nos pegou a Embraer, né, de calça curta. Eu imediatamente, a Embraer tem equipe em Brasília, eu trabalho com eles direto, eles estão no congresso toda semana praticamente, pessoal muito competente, eu os ajudo lá, porque a Embraer gera muito emprego aqui na nossa região, é minha obrigação defender os empregos de uma empresa como a Embraer, sem contar o histórico dela, né, de todas as pessoas que criaram a Embraer, mas é minha obrigação. Por dezenas de vezes eu ajudei a Embraer lá em Brasília, e quando houve essa questão da Boeing, na hora nós nos falamos lá em Brasília, e foi uma notícia bastante surpreendente. Na sequência, eu falei com a diretoria da Embraer aqui em São José, me coloquei à disposição imediatamente para a gente buscar qualquer tipo de apoio à Embraer, já que a Boeing não estaria, né? A Boeing é uma grande empresa, ela poderia segurar, ela tem recurso suficiente para fazer isso, porque o governo federal, o governo americano botou muito dinheiro na Boeing, acho que foi 30 bilhões agora, alguma coisa assim, para ajuda, disponibilizou 30 bilhões para a Boeing, e logicamente, se a parceria tivesse de pé, a Boeing poderia ajudar nessa fase difícil durante o coronavírus. Com esse rompimento, ou pelo menos com essa suspensão, a Embraer voltou a ficar sozinha no momento que ela estava praticamente separada, estava tudo preparado para dois corpos, a Embraer, aviação de defesa e aviação executiva de um lado, e a Embraer, aviação comercial do outro, né, em parceria com a Boeing. E aí, imediatamente, eu falei com eles já estavam, na verdade, a Embraer era muito querida, já estavam em conversa com o governo federal, e, logicamente, saiu já uma ajuda, né, ou seja, desenhar uma ajuda momentânea
empréstimos para a Embraer poder passar por essa fase, mas você disse muito bem, viu Calazans? Conversando, logicamente a gente é daqui, a gente tem amigo na Embraer aqui, desde o chão de fábrica até... Eu trabalhei na Embraer, meu segundo estágio como engenheiro foi na Embraer. Eu fiz estágio lá, muitos meus colegas de turma continuam lá até hoje, né? E lógico, eu por ser representante daqui, eu tenho amigos da Embraer tudo lá. O Charles, por exemplo, a gente fala pelo Zap aqui inúmeras vezes, né? Não assuntos relativos à Embraer, que às vezes ele me passa preocupado, assuntos da cidade também. Então, você falou muito bem, os especialistas dizem exatamente como você falou, que a situação é ruim para a indústria aeronáutica, 95% dos aviões do mundo estão no chão, estavam no chão até dias atrás, mas na retomada, a primeira a retomar a aviação regional. Por quê? Entre países vai ter muita restrição ainda, né? Nesse momento, por exemplo, brasileiro não entra nos Estados Unidos, tem muita restrição. Agora, regionalmente, não, e tem um outro fator. Como vai estar restrito lá fora, turismo, por exemplo, as pessoas, mesmo quem tem dinheiro, vai fazer turismo interno, porque vai poder viajar para fora. Então, vai retomar mais rápido internamente. E isso ajuda empresas como a Embraer, porque os seus produtos são para aviação regional. Então, isso é um alento. E aí, o que a gente precisa é apoiar, todos nós precisamos apoiar a Embraer nessa fase, que não tem jeito, né? Não está vendendo avião nesse momento, os aviões estão no solo no mundo todo, e esse momento de dificuldade, e para ela passar essa fase, e logo depois poder ser competitiva. Eu, como deputado, e tenho certeza você como vereador, nós temos a obrigação de ajudar a Embraer no que é possível. Eu me comprometi, eu me ofereci para fazer reunião com o governo federal, com o governo estadual, com o BNDES, mas eles estão bem, eles já estavam, eu falei, Eduardo, está indo bem as conversas, se a gente precisar, a gente apita para você aqui. Eu falei, tá bom, pode contar comigo. As coisas estão indo bem porque a Embraer é um símbolo nacional. Só um governo muito irresponsável não ajudaria a Embraer. Está ajudando um monte de gente, por que não vai ajudar a Embraer, né? Exatamente. Inclusive, eu fui também estagiário na Embraer, quando me formei na ETEP, técnico mecânico. Depois eu subi como professor de judô da DC da Embraer por 4 anos, no Jogo das Indústrias, né? A Embraer só perdia para a GM. Depois que eu entrei lá, começando a ganhar da GM, não perdemos mais no judô, né? Mas era muito interessante, o Eduardo, o que você falou aqui. Inclusive, a Boeing, a Embraer se sentiu prejudicada, porque ela teve prejuízos enormes. Ela está, inclusive, brigando aí, né, nos tribunais internacionais aí, exigindo o ressarcimento da Boeing. Lógico, total. Quando ela desfez o contrato, né? Ela tem, vai demorar ainda, né? Deve demorar, porque essas coisas não são rápidas. E, inclusive, também a Embraer tem o seguinte: eu penso que o maior patrimônio da Embraer é o seu pessoal, é o seu profissional. Por isso nós nos preocupamos muito, não com o emprego da pessoa, mas também com a própria qualidade da Embraer, porque o que ela faz, os produtos da Embraer são diferenciados. O seu maior patrimônio são os metalúrgicos em geral, desde o chão de fábrica que você citou até os seus engenheiros, gente aí que faz esse grande diferencial e que torna a Embraer a líder mundial da aviação desse porte que ela faz aí, dos voos regionais, né? E a gente tem certeza aí que a gente vamos sair dessa, a própria Embraer aí vai se reencontrar os seus caminhos já nesse primeiro momento. E queria falar um pouquinho também, Eduardo, agora a gente já está quase que na última etapa aqui da nossa live, entrando para a última etapa, mas que é uma São José do futuro. Nós estamos, sei que você gosta também de economia criativa, né? E nós estamos aqui com uma proposta, inclusive trouxemos aqui para o Felício Ramute, demos um andamento no Polodoc. Polodoc é o primeiro polo de produção documental do Brasil, lá no Vicentino Aranha, porque o Vicentino Aranha é uma área tombada, né? E tem aqueles prédios antigos muito bonitos, uma arquitetura ímpar ali, né? Muito visitada, muita gente frequenta ali, e daria certinho, porque o Polodoc já está no andamento, está avançando, é uma proposta inédita, associar toda a capacidade e experiência produtiva do setor de documentários em um centro pioneiro de educação e formação técnica de jovens documentaristas, né? A iniciativa está baseada em 5 núcleos elementares: o núcleo profissional, núcleo de formação, o Instituto Polodoc, Laboratório de Educação à Distância e Incubador de Novas Mídias. Então,
ali tem tudo a ver com história, com documentários. A gente está com esse andamento, levamos ao Felício, já está aí a Covid pegou a gente um pouco de calça curta nesse andamento, mas está avançando no conselho. Hoje as reuniões, as assembleias do próprio conselho administrativo, gestor ali daquela área do Vicentino Aranha, são online, né, pelo momento, mas está avançando, né, e é um polo documental. Inclusive, num futuro, naquela área da tecelagem Paraíba, tem aqueles galpões antigos ali, né, da tecelagem, o TEAR, tem um outro projeto que é um polo de inteligência criativa chamado TEAR. O TEAR é um local que concentra várias empresas que trabalharão em coworking, uma auxiliando a outra, compartilhando conhecimento e serviços, para que cada uma produza o seu melhor da melhor maneira, compartilhando também áreas comuns de modo inteligente e criativo. O produto final de cada uma será sempre o melhor. Lá no TEAR, já seria, naquela instalação, nós precisamos dar um destino que tenha um retorno importante para a nossa sociedade joseense. Aqui ali é um lugar muito bonito para tecelagem, né? Aquele local do Parque da Cidade, aqueles galpões da antiga fábrica de tecelagem ali, para que eles passem a ter esse uso na indústria criativa. E o TEAR já é os vários setores, várias empresas compartilhando um espaço comum e uma se beneficiando do serviço da outra. Então, é uma atividade que evolui bastante. Você vamos passando aqui, deu um probleminha técnico. Você atua também nessa área, né, Eduardo? Olha, eu li no bacana também. Você falado, eu vi uma matéria sobre isso, fiquei maravilhado. Antigamente, os poderes públicos apoiavam a cultura numa seguinte ótica: olha, tem que valorizar a cultura, o dinheiro não vai ter retorno, né? Era assim no passado. Não é mais assim. A cultura hoje é uma indústria fantástica, porque ela está acoplada à indústria do entretenimento. Então, por exemplo, teatro, música, cinema, como você falou, documentaristas, agora é um outro negócio separado, documentarista. Isso é muito importante, dá um retorno fantástico. E São José tem, a nossa cidade, o Vale do Paraíba, tem características para a gente sediar isso muito boas. Outro dia tem um filme, rodando filme, na minha época como prefeito, rodou aqui aquele filme Aparecida, no Parque da Cidade. Recentemente rodou um outro filme, também agora no Parque da Cidade, e conversando com o pessoal da equipe de produção, eles falaram o seguinte, que não viam uma cidade tão boa para rodar para a indústria do cinema como aqui. Então, mas eu perguntei para eles, mas por quê? Falaram, olha, primeiro, nós temos aqui montanha, se a gente quiser rodar alguma coisa relativo à zona bucólica e tal. A gente tem praia a 1 hora, se a gente quiser rodar algum tema relativo a uma praia. A gente tem indústria, se quiser um filme de negócios, aeroporto. Você tem o Parque da Cidade, que você tem ali prédios antigos, você tem uma mata do lado. Esse filme, por exemplo, ele foi rodado aqui, talvez as pessoas não saibam, mas se você assistiu o filme, está dizendo que está no Pantanal, e você não está no Pantanal, você estava no lago do Parque da Cidade. Então, isso tudo barateia. Eles estavam explicando, na minha ignorância, eu não entendo de cinema, não entendi de produção de cinema, eu não sabia. Ele falou, olha, a gente faz umas tomadas no Mato Grosso, né, umas tomadas aéreas e tal, mas não dá para a gente entrar no meio do mato e levar os artistas lá, custa caríssima essa estrutura. Então, eles falaram que São José é a rede hoteleira fantástica, sistema viário, pertinho de São Paulo, né, onde tá o centro financeiro do país. Então, olha, tem tudo para fazer isso. E vocês estão muito bem. O Vicentino Aranha e o Parque da Cidade, a Tecelagem Paraíba, são prédios que podem abrigar tranquilamente isso. A Fundação Cultural tem suas limitações, mas o mercado começou a olhar para cá. E a prova disso são profissionais que estão vindo para cá, profissionais de alto nível do cinema, da produção, como você acabou de citar, e que está despertando em São José. Nós tínhamos características que atraem essa indústria e não sabíamos. O que cabe a nós agora? Temos que incentivar, temos que ajudar. Inclusive, eu comentando com todos os setores, eu falei, olha, se precisar trazer dinheiro de Brasília, eu vou trazer para ajudar vocês. Porque isso dá muito emprego, o dinheiro investido em cinema, documentários,
o retorno dele é altíssimo, lógico, você, na maioria dos casos, né? Mas você tem que, logicamente, vai errar algumas produções não vão dar certo, outras não vão ter público, é assim que funciona mesmo. Mas você tem que criar uma indústria para isso, e mais do que isso, você permite um grande mercado de trabalho para os artistas locais. Eles começam como figurantes, artistas estão começando, eles começam como figurantes e depois podem se tornar grandes atores, né? Quem sabe participar das novelas da Globo no futuro. Mas a gente pode fazer isso. Mas, o Calazans, o conceito, a pegada, do mesmo jeito que a gente fez parque tecnológico para tecnologia, nessa nova indústria, a indústria da criatividade, né? O segredo está em você potencializar, criar as condições, né? E deixar, porque essa indústria ela é muito forte. A indústria do entretenimento ela é muito forte. Para quem está nos ouvindo aqui, antigamente você, para assistir um filme, você via lá, né, 2, 3 canais na televisão, ou no final de semana você juntava o dinheiro para ir no cinema. Agora você entra na internet, você tem dezenas, centenas de canais com filmes, ou seja, é um negócio gigante. Isso é bom para os nossos artistas, é bom para os nossos diretores, é para toda essa indústria. O que nós do Vale do Paraíba temos que fazer, você como liderança, e eu também, nós temos que apoiar, incentivar, criar as condições mínimas para que essas pessoas possam ter esse mercado aqui na própria região do Vale do Paraíba ou aqui em São José. É verdade, inclusive nós apoiamos realmente e principalmente nos interessou muito essa forma, esse retorno que eles dariam aí na questão de um centro pioneiro de educação e formação técnica de jovens documentaristas também, que é uma profissão a mais aí, né? Além dos atores e tudo mais. E passando aqui, vamos entrar já nas nossas considerações finais, mas vamos antes para alguns comentários aqui. Michele Matias e Vitor D'Alessio, um abraço para o Vitor, falando aqui que o projeto é fundamental para a São José dos Campos. Realmente, temos certeza que será assim, um divisor de águas aqui. Nosso amigo Francisco de Oliveira Roxo, o Roxo também é companheiro Leão do Lions Clube Martins Soliva. O Roxo ele é um empresário daqui de São José dos Campos, ele e o seu irmão Fred, mas ele é muito atento às questões sociais, foi presidente da Fundas, se eu não me engano, na sua gestão, foi presidente da Fundas. Foi com o Emanuel. Emanuel? Foi com o Emanuel, Acho que foi com o Emanuel ou foi comigo? Eu fiquei 16 anos lá, o Roxo foi colaborador nosso, trabalhou com a gente na Fundas, fez um trabalho fantástico, um empresário que tem sensibilidade social. Até hoje ele ajuda muito as entidades, ele é um orientador, um mentor do pessoal, todos o procuram quando tem algum problema, alguma coisa, ele ajuda mesmo, né? Inclusive apoiou o esporte, Oliveira Roxo e a Elbor, né? Que eles cuidavam de muitos negócios da Elbor, que é uma consultora grande também aqui em São José, Oliveira Roxo tinha uma parceria com eles, foram apoiadores do Calazan Júnior. O Calazan Júnior, meu filho mais velho, queria até agradecer publicamente, não sei se vocês sabem, mas quando entrou a luta olímpica nos Jogos Abertos a primeira vez, o Calazan Júnior foi classificado para representar o Brasil no Pré-Olímpico de Pequim, mas a gente não tinha recurso, né? Na época ficava acho que R$8.000. O Eduardo falou, não, são joseenses que tem chance de ir para a Olimpíada, nós vamos conseguir essa passagem, ele vai disputar o Pré-Olímpico de Pequim. E foram as primeiras medalhas de ouro de Jogos Abertos na luta olímpica de São José dos Campos, com o Calazan Júnior. Ele teve várias de judô e tudo mais, e hoje é um grande campeão internacional do Brasil no jiu-jitsu. Tem uma sementinha ali do Eduardo ali que nos ajudou naquela época. E o Oliveira Roxo, com a sua empresa, com a Elbor, sempre deu uma retaguarda muito grande para esses atletas aí, também através das nossas leis, da LIF do esporte, da cultura de São José dos Campos, que um dos principais recursos, como ele é baseado em tributos municipais, é o IPTU. E as consultoras têm reservas diárias e pagam bastante IPTU, e o Roxo sempre canalizava para atletas, sempre deu um suporte muito forte nessa área aqui, né? Então aqui, o Roxo torce para que as propostas para os esportes se concretizem. Nós também, Roxo, vamos trabalhar muito para isso. Vanusa Pereira, Suzy Camargo, Kelvin Bacos, filho do professor Bacos, você também conhece. Sim, do grande Bacos. Bacos, né? O nosso grande amigo. Ele também do Instituto Átilo, ele tem um instituto muito forte aqui em São José dos Campos. Hoje, meu filho caçulo, Marcos Vinícius, coordena o wrestling, que é a luta olímpica greco-romana, está ali também junto com o Instituto Átilo, e eles também têm um trabalho muito forte com os PCDs, os atletas com deficiência. Que bacana. Muito forte do Instituto Átilo, né? Muito conceituado, trabalho muito sério. E o Guilherme Augusto,
Então, são algumas das pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria, entrando já na fase final, Eduardo, que você faça aí as suas considerações finais, dê o seu abraço aqui à nossa comunidade toda, muita gente que nos assiste, mundo afora, tinha aqui um do Chile ainda há pouco, fazendo seu comentário, mas o pessoal aqui da nossa região, né, da nossa cidade, tem um apreço muito grande por você, né? Você sempre foi eleito aqui com votações muito expressivas da nossa RM Vale, da nossa cidade de São José dos Campos, porque você trabalha, você é muito querido aqui na nossa região, na nossa cidade. Então, por favor, faça aí as suas considerações, Eduardo. Legal, não, agradecer a você, pô, pela oportunidade desse bate-papo e agradecer a todos aí que nos acompanharam aí, seus seguidores. Não, a minha rede social também está linkada aí, então tem gente da minha rede vendo também. E legal ver várias pessoas aí, o Roxo, como falei, é um empresário que sempre ajudou na área social, CNDCA, na Fundas. É isso que forma uma cidade, né? Você tem que ter, um andorinho faz verão, você tem que todo mundo ter os mesmos valores, remar na mesma direção, mesmo tendo divergência momentânea, até partido político. Você não estava em outro partido outro dia, pouco importa isso, o que importa é que você gosta da cidade, você gosta de ajudar o esporte, você é determinado, quis ajudar na política, e aí você vai fazendo um ganha-ganha. O importante é ter caráter e ter boa intenção. As outras coisas a gente vai ajustando. Então, agradecer vocês aí por acompanhar. Tem muita coisa acontecendo, né? A pandemia nos pegou aí fortemente. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que se cuidar. Se puder ficar em casa, fique. Cuidar dos idosos, quem tem comorbidades, né? Infelizmente, as coisas têm que andar, muita gente tem que trabalhar apesar da pandemia, então tem que tomar cuidado. O Brasil não vai conseguir deixar 100% das pessoas em casa. Primeiro que culturalmente o brasileiro tem dificuldade com regras muito duras. Segundo, o Brasil é um país pobre, muita gente não pode não trabalhar, ela não tem sua renda garantida, ela tem que sair. Então, que isso seja feito com organização, né? Que infelizmente você tem razão, essa confusão do governo federal com os governos estaduais atrapalhou demais. Se fosse tudo coordenado, seria mais fácil. Mas em São José, pelo menos, nós temos comando, né? Em que pese aqui nós temos casos também, nós temos, infelizmente, temos perdido vidas aqui de pessoas que, na verdade, se não tivesse essa pandemia, não teriam. Mas nós estamos numa situação aqui melhor que outras cidades. São José, ela tem a menor taxa de mortalidade entre as cidades acima de 500 mil habitantes, ainda. Nós temos que continuar, viu, gente? A gente não pode brincar, se não tomar cuidado, usar máscara, porque quanto antes a gente passar por essa fase dura, antes nós vamos poder voltar a ter uma vida normal, ou pelo menos meio normal, né? Então, Calazans, agradecer você a todos aí, eu estou à disposição. Qualquer outro momento que você precisar, um tema específico, é só me convocar aí, tá? Tá certo, Eduardo. Grande abraço. Vocês que nos acompanharam também. Foi uma alegria ter. Nós estamos fazendo uma série de lives, Eduardo, e nós temos aí uma pessoa com o peso do Eduardo Cury. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa bacana, inclusive queria dar um abraço para a sua esposa, Rosana. Legal. Ela foi homenageada lá nos clubes, o Leão da Comunidade, há um tempinho atrás aqui, foi verdade. O Leão da Comunidade é aquela pessoa que faz serviços desinteressados, né, que é o espírito do leonismo, né? Serviço desinteressado em prol da comunidade. Ela esteve na África fazendo um trabalho social lá, né? No continente africano, e ela foi homenageada no nosso Clube de Lives. Grande abraço para ela, abraço para suas filhas também. A gente na política é muito dividido, divide com a família, e eles sentem e sofrem essa situação, né? A minha família é assim, a sua também, e todos nós, né? Você é uma pessoa muito dedicada à atividade que você faz, e o reconhecimento que você tem, ele é proporcional ao seu trabalho, é muito grande mesmo, né? E eu me orgulho de ser seu amigo pessoal, né? Nós tivemos uma convivência muito intensa aí na nossa infância, nossa juventude, e cultivamos muitos valores em comum, né? Acho que isso aqui ficou muito claro nessa live, né? E principalmente essa questão de olho no olho, de seriedade na gestão pública e nas atividades públicas, né? Que a gente tem, isso eu acho que é muito bacana, né? Uma confiabilidade pública que nós adquirimos e cultivamos ao longo da vida das nossas famílias, aqueles que nos precederam, e nós estamos lutando aí para honrar a camisa. Eu acho que isso é muito importante. Você que nos assistiu,
nós estaremos com essa live na íntegra nas redes sociais, professor Calazans Camargo. Calazans Camargo nos está multiplicando, inclusive, vários trechos dessa live. Grande abraço, Eduardo. Deus abençoe. Valeu, muito obrigado Calazans. por você. Um abração para você. Obrigado. Um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é muito, muito ocupado. Grande abraço. Valeu. Não, foi tranquilo. Valeu. Valeu.